E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Davi, eu faço parte do programa Fique Fit. E hoje vai começar uma live muito interessante. Eu convidei o Rajon Victor e ele vai falar sobre definição corporal. Eu costumo chamar pessoas que têm nível profissional, como nutricionistas, psicólogos, pessoas que falam bastante sobre bem-estar. Mas também gosto de chamar pessoas que têm resultado. E o Rajon é uma pessoa que tem resultado. Ele tem um resultado de definição, certo? Eu vou mostrar aqui uma foto de vocês de antes e depois do Rajuan, que ele vai falar um pouco sobre o resultado dele. Olha só. Aqui vocês podem ver nessa foto, ó, o antes e o depois dele, certo? No decorrer da conversa que eu for tendo com ele, eu vou procurar outras fotos também que possam mostrar mais sobre isso. Mas é muito interessante, porque ele tem dicas práticas de como atingir a melhor definição corporal, certo? Do que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer, por onde começar. E ele tem uma história muito interessante para contar, e eu vou convidar ele para explicar para a gente e passar para a gente o passo a passo de como chegar à melhor definição corporal, tá certo? Eu vou convidar ele aqui para participar com a gente ao vivo. Pronto, agora é só aguardar ele aceitar o convite. Aí, Rajon, tudo bom? Tudo jóia, Davi? Como é que tá, cara? Tudo bem. Cara, muito obrigado por ter aceitado participar dessa live, certo? Você é um cara que tem muito resultado, tem muito conhecimento, e por isso eu sei que você vai ter bastante para acrescentar aqui pra gente, tá bom? Show de bola, Então, Davi. Muito obrigado pelo convite também. pronto. Como é que tá aí na quarentena para você? Cara, tá uma loucura, né? Tendo que gerir muitas coisas, né? Entendo. Pronto, Rajon, eu até mostrei aqui no início, mas eu vou mostrar novamente uma foto tua de antes e depois do teu Instagram. Certo? Dá para ver direitinho? Dá sim. Aí a foto tua de antes e depois, certo? Nessas fotos do antes, você estava com quantos quilos? A do antes eu tava com mais ou menos 83 quilos. Foi o peso 80, máximo que eu cheguei. com quantos anos? Eu acho que hoje eu tô com 26, acho que eu tinha 25, 2 anos atrás, mais ou menos. 2 anos atrás. 2 a 3 anos atrás. Pronto. Tanto Lembrando que que eu tenho, lembrando que eu tenho 1,70 m, né? Então 83 quilos é 13 quilos acima da altura média normal para a minha peso normal para a minha altura, né? sim. E o seu foco não era só perder peso em si, você queria também definição, né? Você queria aumentar a massa magra, né? Ficar bem Isso, definido. até porque minha briga por peso é de muitos anos, né? Então É, eu sempre, outras vezes eu já tinha perdido peso. E dessa vez, já que eu tinha chegado no meu peso maior, eu ia ter que voltar a emagrecer de novo. Eu pensei, eu quero que dessa vez seja diferente. Eu não quero mais só dessa vez perder peso, como eu já havia perdido outras vezes. Eu queria ir além. E nesse caso sim. era realmente eu queria trincar, definir, chegar na melhor forma física. E além de apenas perder peso, né? Sim. Como é que era a sua vida nessa época? O que é que você acha que fez você chegar nesse peso máximo de passar 13 quilos acima do seu peso? O que é que você acha como é que estava a sua vida nessa época? Na verdade, Davi, eu acho assim. Eu sempre tive problema com peso, né? Desde a infância. Na verdade, até os 8, 7 anos, até os 9 anos, mais ou menos, eu fui uma criança sem problema com peso. Eu só tinha muita alergia, né? A rinite alérgica, a adenoide. E foi quando eu comecei a tomar corticoides, que a médica passou, que eu comecei a engordar e a partir daí minha vida passou assim, inferno em relação a peso. Eu sofri muito bullying e desde então, sempre, a adolescência inteira, eu sempre tive problema com peso, eu sempre tive essa dificuldade de controlar o peso. Nessa fase aí dos 83 quilos em específico, eu tinha iniciado um negócio onde eu não tinha mais, até então, das outras maneiras que eu tentei emagrecer, eu usei muito de exercício físico, né? Sim, Nesse tempo eu estava com a maioria das pessoas, eu trabalhava 24 horas no negócio que eu tinha montado no interior do Ceará, e eu não tinha tempo para fazer atividade física, não tinha tempo para fazer minha comida, nem selecionar comida. Eu comia o que tinha por aí, ou seja, então, e eu comia muito porque era uma rotina muito estressante.
Então, chegou um ponto que quando eu não tinha como me alimentar bem, eu não tinha como praticar atividade física, e um ambiente de trabalho estressante, eu cheguei a esse ponto aí, em que eu até tenho um vídeo no Instagram batendo na barriga, vendo o estado que a situação estava, as roupas em tempo de quebrar, né? Em rasgar, quer dizer. Então, assim, era uma rotina estressante, você comia aonde você estava, não tinha uma programação do que ia comer, e exercício também zero, não estava fazendo exercício, né? Exatamente. Pronto. E o que foi que fez você querer começar a se cuidar? O que foi que mudou que você começou a se cuidar? Bom, nessa época em particular, né? Quando eu era mais novo, o que fez eu mudar foi o bullying que eu recebi dos meus colegas, né? Até eu receber o bullying, eu não ligava para poder emagrecer. Então o bullying teve um aspecto bom, né? Apesar do pessoal achar que é ruim, para mim foi muito bom, me trouxe muita coisa boa. Nessa época dos 83 quilos, foi um amigo que foi me visitar, eu morava no Cascavel na época, e ele levou uma balança de bioimpedância. Eu nunca tinha visto uma balança de bioimpedância na minha vida até então, eu só conhecia a balança normal. É até E bom aí você explicar o que é a balança, né, para o pessoal. Isso, exatamente. Na época esse meu amigo chegou dizendo, ó, cara, pesa aqui nessa balança de bioimpedância, ela mede tua gordura corporal, tua massa muscular, tua idade corporal, taxa metabólica e vários outros índices, dependendo da tecnologia da balança que a pessoa estiver utilizando. E eu achei sensacional. E é engraçado como a importância de a gente ter parâmetros inteligentes em qualquer coisa que a gente faça. Eu achava com aqueles 83 quilos, acredite se quiser, eu achava que eu era a última Coca-Cola gelada do deserto. Porque eu estava numa fase financeiramente muito bem, meu estilo eu estava tipo passeando, comendo de tudo que tinha, tudo que me dava vontade. E fisicamente eu não tinha consciência de que eu estava naquele nível até quando ele fez a bioimpedância, que eu vi cada um dos índices que eu vi lá, gordura corporal acima de muito alta, visceral alta, massa muscular quase baixa, e caramba, eu não acredito não. Eu que tinha sofrido tanto com bullying minha vida inteira, sofri tanto para emagrecer, me permite chegar àquele peso, eu achei inadmissível para mim, né? Para o Raijuan saudável que eu tinha me tornado. Então foi um choque de realidade que eu precisei ter naquele exato momento para poder apertar o play, voltar a me cuidar e entrar em forma. Foi aí onde eu disse, não quero mais só perder peso dessa vez, como inúmeras outras vezes eu já tinha feito. Eu quero agora ir além do peso. Eu queria realmente trincar o abdômen, realizar que é o sonho que eu tinha há muito tempo, que era trincar o abdômen, que eu nunca tinha conseguido. Eu consegui emagrecer, mas trincar, que é bom nada, né? Só chegava no peso normal, mas não conseguia trincar. Então, veio essa avaliação, fez você ver que suas taxas estavam alteradas, não estavam tão bem quanto você achava que era, e veio o estalo. Então, você quis começar, né? Então, primeiro, quais foram os primeiros obstáculos que você encontrou quando você quis dar início ao seu processo? Pronto. O que acontece, Davi? Eu já, em todas as vezes que eu tentei emagrecer no passado, eu tentei seguir o que eu acho que qualquer ser humano seguiria, né? Aos 13 anos de idade, minha mãe me levou no nutricionista. A primeira coisa, eu com 13 anos, aqui, com todo respeito à profissão e, enfim, mas foi o que aconteceu comigo. Com 13 anos, minha mãe me levou nessa nutricionista e a primeira coisa que eu puxei na sala da minha mãe, disse, mãe, vamos sair dessa sala? Eu acho que até eu era mais novo, eu acho que eu tinha uns 10 anos, porque ainda eu falava assim, ela disse, o que foi, meu filho? Eu disse, não, mãe, vamos embora. Eu disse, por quê, mãe? Ela disse, por quê, meu filho? Eu disse, mãe, tá vendo? Aquela nutricionista ali, ela é gorda. Entendi. E naquela idade, mesmo eu não tendo muita maturidade, eu disse pra minha mãe, eu disse, como é que ela vai me ensinar se o que ela aprendeu não funcionou nem com ela? Ela disse, não, mãe. Ela disse, não, meu filho, mas ela sabe o que ela está fazendo. Escuta o que ela vai dizer. E eu, como filho, fui obrigado a ir, né? E a aplicar. Então, o que aconteceu? Eu passei por um nutricionista.
Eu comprei revistas famosas, Men's Health, que era quem conhece, é uma revista de respaldo internacional. Eu cheguei tinha amigos meus que gostavam muito de bodybuilding, de fisiculturismo. Eu comecei a acompanhar muitos amigos meus da época. Eu tinha plano de saúde, eu cheguei a médicos. E participei por quase qualquer forma normal que a maioria das pessoas passa quando estão querendo emagrecer, né? Procurar no Google. E o que eu descobri, assim, Davi, é que existe muita informação hoje, né? Graças à internet. Mas que essas informações meio que deixam você mais confuso e indeciso do que, de fato, trazer solução. É muito complicado e, às vezes, a gente acaba... E aí onde eu acho que muitas pessoas sofrem, e eu também, a gente acaba, às vezes, achando que a culpa é nossa. Que tem alguma coisa errada com a nossa genética, que tem alguma coisa errada com o nosso metabolismo, ou que simplesmente Deus não quer que a gente trinque o abdômen porque é pecado, sei lá. Você procura quase qualquer... Desculpa. Todo e qualquer tipo de explicação para o que pode acontecer, né? E aí, o que aconteceu? Na época que eu emagreci outras vezes, eu emagreci basicamente fazendo o que a maioria das pessoas faz, que é fazer exercícios físicos, correr, se comer com alimentos integrais, e aí eu conseguia chegar ao peso normal. Alimentos integrais e atividade física. Mas eu não trincava o abdômen. Isso é o que me deixava inconformado. Quando eu cheguei a contratar, para ter uma ideia, fisiculturistas que depois de me acompanhar por um mês, e a gente sabe, se você botar no Google aí, pesquisar sobre fisiculturismo, não falta gente trincada, né? Então, tipo assim, eu preferia na época ouvir um fisiculturista que tinha um abdômen trincado do que alguém que tinha um mestrado e doutorado com uma barriga grande. Porque, no mínimo, mesmo que aquele cara tivesse a teoria, era óbvio que ele nunca conseguiu praticar aquela teoria, né? Muito interessante. Só que o que aconteceu? Eu ouvindo lá o fisiculturista, depois de um mês, mais ou menos, eu gastei mais de R$ 1.500 lá com suplementos que ele me passou de whey, creatina, BCAA, treinos, e fora o que eu paguei para ele por fora de acompanhamento. Depois de um mês depois, e eu acho que quase nenhum resultado, e eu lembro que ele chegou assim para mim, e aí, cara? Aí eu disse, mas e aí, fulano? Quando é que o meu abdômen vai aparecer? Como é que eu vou saber que eu estou evoluindo? Ele mandava eu não usar balança, ele mandava eu não usar o espelho, e hoje eu entendo que, tipo assim, uma das coisas difíceis de ver no espelho é que nossa mente ela tende a distorcer de acordo com como a gente acorda no dia, né? Tem dia de bom humor que a gente se acha a pessoa mais bonita, que a gente acordou bem, tem dia que a gente se acha horrível. Então, imagina eu depender disso, só desse parâmetro. Eu lembro que depois de um mês ele disse assim, cara, se tu quiser acelerar o processo, eu tenho umas paradas aqui muito bacanas para tu usar. E eu não tenho nada contra, Davi, quem quer usar anabolizante, qualquer tipo de droga aí. Eu acredito muito na liberdade e acho que Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para isso, para que a gente faça e colha as consequências do que a gente faz. Mas para mim, Rajoel, não queria tomar, se só tinha como eu trincar no fisiculturismo, se fosse através de recurso ergogênico, ou drogas, ou coisa do tipo, não era o que eu queria. Então eu disse, não, cara, se só tiver como eu avançar desse jeito, então eu larguei, deixei de lado, eu cheguei a procurar personagens e, cara, foi frustrante. Frustrante, assim, porque parecia que eu não ia achar a solução. Então, o que veio de obstáculo para ti foi, em primeiro lugar, o excesso de informação, né? Que quanto mais você pesquisa, mais dicas variadas você encontra. As pessoas que tinham os diplomas não tinham resultado, aquelas pessoas que você viu, né? As primeiras que você encontrou. E as primeiras que você convidou que tinham muito resultado, eles não conseguiram lhe ajudar de verdade. Né? Então, era como se o resultado era a custa da saúde. E eu queria o resultado com saúde. Entendo. Entende? Então, o que foi que você encontrou, que você viu que começou a dar resultado? O que foi que aconteceu? Pronto. Nessa altura do campeonato, Davi, eu já conhecia
a Herbalife, né? Uhum. A Herbalife Nutrition, não sei quantas pessoas que estão vendo conhecem ou quanto conhecem, mas é uma multinacional na área da nutrição. Acho que o Davi já deve ter falado aí para a galera mais e pode depois perguntar. Eu já conheci a Herbalife e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quem me conhece assim há muitos anos, eu não emagreci quando eu era o gordinho por causa da Herbalife. Quando eu conheci a Herbalife, eu já estava no meu peso normal. Eu tinha mais ou menos 66 quilos quando eu conheci a Herbalife, a primeira vez, né? O que me encantou na Herbalife foi a facilidade com que eu emagreci comparado às outras formas que eu tinha feito. De correr 10 quilômetros todo dia, comer alimentos integrais. Não, eu fazia um shake ali proteico com vitaminas, minerais. Eu já gostava de suplemento. Eu comprava levedura de cerveja quando eu nem sabia o que era suplemento. Porque eu queria o que era bom para mim, para o meu corpo, para minha saúde. Não importava o que era, se fosse bom eu queria. Então eu achei muito prático. Tanto é que é meu primeiro resultado com a Herbalife, eu perdi 3 quilos em uma semana. Eu parei de correr, parei de fazer toda a atividade física que eu praticava na época e fiz experiência só do shake, café da manhã, janta, e depois de uma semana eu perdi 3 quilos. E eu fiquei louco com a facilidade, a simplicidade que a Herbalife proporcionava, e também eu aprendi o quanto a alimentação era importante e eu estava negligenciando. Porque com um pequeno ajuste daquele, eu tinha perdido 3 quilos em uma semana. Só que o que aconteceu? Especificamente nesse... Eu já sabia que a Herbalife funcionava quando eu estava com 83 quilos. E, de novo, como eu te falei, eu já não queria mais só perder peso. Que eu sabia que, através da Herbalife, eu conseguiria perder esse peso. Na época, inclusive, quando eu comecei a perder esse peso de 83 quilos, eu já comecei a voltar a tomar os produtos para poder perder esse peso. Mas aí, foi daí que me veio aquelas coisas na vida que a gente diz assim, meu Deus, parece que foi um anjo que mandou para mim. Um belo dia eu tô na casa do meu pai, e aí eu abro o notebook, entro na internet, no YouTube, e eu pesquiso sobre um cara que, quem é da Herbalife, com certeza, pelo menos de muito tempo, já deve ter ouvido falar sobre ele, que é o Dr. Eduardo Salazar. E para quem não conhece o Dr. Eduardo Salazar, foi um consultor da Herbalife top 1 durante muito tempo. Ele era médico também? Médico, exatamente. E era mexicano, né? Fez o México se tornar o número 1 da Herbalife internacional. E um dia, doutor, nesse vídeo que eu encontrei, doutor, eu pensei, doutor, eu já tinha escutado muitos vídeos dele sobre mentalidade empreendedora. E eu pensei, será que no YouTube tem algum vídeo dele sobre nutrição? E quando eu pesquisei sobre ele lá, tinha lá, Dr. Eduardo Salazar, Nutrição Inteligente. E aí ele, uma palestra enorme, são várias horas aí, para quem entender um pouquinho do espanhol, é de graça, tá, pessoal? Podem entrar lá no YouTube e podem ver. E ali foi ali onde a ficha caiu, Davi. Ali para mim ali foram as peças do quebra-cabeça que faltava para mim, faltava em cada um desses lugares que eu fui. Diz que você aprendeu, qual foi a primeira coisa que você viu que você estava errando e não sabia? Pronto. A primeira coisa era ver a amplitude da nutrição, né? Que a nutrição, que é o conceito da nutrição celular que o Dr. Eduardo Salazar falou. Primeiro, eu queria até abrir um parênteses aqui para contar como o Dr. Salazar descobriu a nutrição celular. Então, olha que legal. Ele conta que ele era médico, ele já trabalhava com a Herbalife, e ele ouviu o Jim Rohn, um cara muito famoso, né, tanto no meio empreendedor, fora e dentro da Herbalife, né? E o Jim Rohn disse, você já leu os 5 principais livros da sua indústria? Em um dos áudios. E aí o Salazar disse, rapaz, eu sou médico, trabalho na indústria de nutrição da Herbalife. Já li muito sobre empreendedorismo e negócio, mas deixa eu ler os livros sobre nutrição e me aprofundar mais nisso. E ali ele começou a estudar a nutrição celular no nível acadêmico, científico mais avançado. Ou seja, não foi nada que eu ou ele criou, né? A gente está falando aqui de ciência de ponta, né? De última geração, coisa que às vezes infelizmente, muitas pessoas não têm acesso. Seja porque não
sabem inglês. Infelizmente, o Brasil sofre muito por ser um país que o inglês é um idioma que pouquíssimas pessoas leem, e os melhores livros, seja na área que for, infelizmente estão em inglês. Então, a informação fica difícil acesso. Mas, resumindo, ele descobriu e começou a criar todo esse programa de nutrição celular, e aí eu comecei a entender o quê? Número 1, que a nutrição ia muito além das calorias, que eu já tinha aprendido a importância das calorias, que a nutrição ia muito além de vitaminas, proteínas, gorduras e carboidratos, que já tem muitas dietas aí, como a dieta flexível, que estão ficando famosas agora, que é simplesmente controlando os macros, e que vão até muito além das vitaminas e minerais, que a nutrição celular já descobriu, a ciência já descobriu que tem oligoelementos, radicais livres, que são a nível molecular, ou seja, os radicais livres são os íons, né? Quem deve ser da área da física deve entender, deve explicar isso bem melhor. Ou seja, a nível molecular, a nossa nutrição está afetando o nosso corpo positivamente ou negativamente, gerando problemas de cânceres e de todos os tipos, né? Então, primeiro ponto foi isso. E que nossa alimentação está completamente desbalanceada, tanto em termos de calorias, está desbalanceada em termos de macronutrientes, até aí eu já sabia, mas principalmente desses micronutrientes que não só trazem saúde, que lembra que eu nunca deixei de lado esse ponto da saúde, sempre foi um ponto extremamente importante para mim, mas que também afetava o resultado de perder gordura, que era o que eu queria. Olha que interessante. Quanto menos nutrido o corpo está, ou seja, falta esse composto nutricional completo, o mais completo possível, mais o corpo entra em estado de emergência e retém gordura. Retém, na verdade, o máximo de todos os nutrientes que ela puder. Mas, como a gordura é o que ele mais consegue reter em maior quantidade, por isso que a gente consegue chegar a pesos enormes, a gente acaba retendo mais gordura do que qualquer outro nutriente, né? Digamos assim. Então, esse foi um dos pontos chaves que comecei então vai bem além. A gente tem que abrir nossa mente e entender que a nutrição, nosso corpo, que é o templo, que vai cuidar da gente não só pelos próximos meses, não só para o próximo carnaval. Sim. Ou seja, eu não queria ficar trincado para subir num palco, nada contra, de novo, né? No questão do ou para me pousar para uma revista, fazer uma postagem no Instagram linda e maravilhosa, né? Técnicas como, por exemplo, desidratar, que muitos praticam, né? Corta sal e faz outras coisas mirabolantes, só para ter aquele efeito ali por uma semana, um mês, e depois ir acumulando as consequências. Não, eu queria... Como é que eu tenho saúde e tenho resultado e posso ir melhorando cada vez mais meu resultado, minha saúde, minha estética e minha performance? Quais foram as primeiras mudanças que você começou a fazer por causa desse novo conhecimento? Primeiro, Davi, eu comecei a valorizar mais. O primeiro ponto foi isso. Eu comecei a valorizar mais todos os nutrientes, como todos têm a sua importância. Então, antes na Herbalife, por exemplo, eu só tomava shake café da manhã e a janta. Era a questão da praticidade, do sabor. E o restante dos nutrientes para mim não importava. Eu só comi pouco. Então, como eu comecei a ver uma visão mais completa da coisa, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar multivitaminas, para suplementar. Porque ele explica lá que a gente não só não toma, não só falta nutrientes, como a gente coloca eles na quantidade muito menos do que deveria. E que a quantidade que os especialistas descobriram quando fazem um experimento em ratos, por exemplo, um rato, quando ele queria descobrir o efeito do ferro na anemia, né? Tirava totalmente o ferro da alimentação do rato até ele desenvolver a anemia. E aí ele ia acrescentando na quantidade de ferro o mínimo necessário, preste atenção, mínimo necessário para o rato não ter anemia. Não é o ideal para o rato se tornar um super rato. É o mínimo necessário para o rato não ter anemia. Então, essas quantidades que foram sendo feita uma regrazinha de 3, então pega o peso do rato,
Se tantas miligramas é por rato, num ser humano seria mais ou menos tanta miligrama. Então é mais ou menos a quantidade mínima que um ser humano precisa para não ter anemia. Sim. Um dos exemplos, né? Então, essas quantidades que a gente toma e que é recomendado pelos órgãos são a quantidade mínima. Teve um pequeno delay. Voltou agora, teve um delay. Eu entendi o que você quer dizer. Assim, foi quando o pessoal fala, às vezes no rótulo do ômega 3 lá, tem um mínimo, né? Isso. Que a Porque Anvisa ordena. isso. Os órgãos reguladores, eles sugerem ali uma dose mínima para que o nosso corpo funcione bem. Mas quando a gente está falando para se tornar um atleta, para a gente se tornar uma pessoa mais saudável, para ter um nível óptimo de funcionamento, o doutor Salazar dizia que essa quantidade é 2, 3 ou até bem mais vezes do que aquela quantidade mínima que é indicada. Então eu comecei a tomar ômega 3 no café da manhã, junto com o almoço, aumentar a minha dose normal de ômega 3, lógico, com responsabilidade. Comecei a tomar muito mais ômega 3, comecei a tomar fibras, então eu comecei a parar, número 1, parar de negligenciar a importância desse... não, eu acho... O pessoal fala assim, né? Então vitamina C é bom para quê? Para sistema imunológico. Eu tô com o meu sistema imunológico mal? Eu tô com o meu sistema imunológico mal. Então, se eu tô gripando, eu vou tomar só ômega 3. Sim, e os outros nutrientes? O corpo não precisa não, por acaso? E até nutrientes que eu, sinceramente, negligenciava, como, por exemplo, fibra, eu nem ligava para fibra. O que é fibra? Eu pensava que era raspar aquele negocinho da banana e tacar para dentro. E eu comecei a abrir meus olhos. Opa, eu tenho que ter uma ingestão mínima de fibra. Opa, eu tenho que ter uma ingestão mínima de ômega 3. E assim, cada um desses nutrientes. O Dr. Salazar fala que só em você fazer isso, mesmo que você não mexa em calorias, e mesmo que você não mexa em macronutrientes, né, que é proteínas, gordura e carboidrato, só isso o seu corpo já desincha, já retém menos gordura, já elimina mais gordura. E eu até posso dizer para você, como testemunha disso, que não só nessa quarentena, mas em dezembro, nessas épocas festivas, eu tendo a comer muito. Eu tenho espasmos de comer muito. Tipo assim, um feriadão, às vezes quem me vê comendo se assusta. E não acredita que pode uma pessoa ter o abdômen trincado e comer tanto. E hoje eu percebo que eu também comia muito no passado, mas nessa época dos 83 quilos, por exemplo, e eu engordava muito mais rápido. Mas por quê? E agora, juntando uma coisa com a outra. Como hoje eu me nutro melhor, provavelmente esses excessos impactam menos meu corpo. Então, até quando eu engordo hoje, eu engordo muito menos. Eu preciso comer muito. Nessa quarentena eu comi, teve uma semana aí que eu comi muito, para me aumentar 2 quilos. 2 quilos. E para mim desinchar, é muito mais rápido. Seu corpo tem uma habilidade, né? É como se o seu corpo que agora tivesse a matéria-prima, inclusive, o seu corpo precisa de matéria-prima, inclusive, para pegar a gordura lá na célula de gordura e utilizar ela. Então, essa nutrição mais completa permite isso. Permite que seu corpo funcione melhor como um todo. Ou seja, não só para perder gordura, como para tudo mesmo. Quais foram os primeiros resultados que você foi conseguindo à medida que você fez essas mudanças? Os meus primeiros resultados, Davi, eu confesso que de todas as vezes que eu tentei emagrecer, essa foi a mais difícil, assim, no sentido... Porque, cara, eu já tinha apanhado tanto. Eu já tinha tentado tanta coisa. Gastado muito. Eu tava muito surrado, cara. Então, quando eu achei essa solução do Eduardo Salazar, uma parte de mim tava... Uau! Agora tudo faz sentido. A gente come carboidrato... por isso eu comi carboidrato demais, proteína tava faltando, agora eu já sei como é que eu faço tudo. E por um lado eu estava super empolgado, mas por outro eu pensei, caramba, será que não é mais um método que eu leio? Mais uma revista, mais uma das 1001 coisas que eu já tentei?
Então era engraçado, Davi, que eu fazia assim, todo dia, eu comprei essa balança de bioimpedância que eu não tinha. Todo dia eu me pesava na balança de bioimpedância e eu fazia assim, um dia eu fazia certo, jeitinho correto, e um dia eu fazia errado. Tem alguns detalhes do que o Dr. Salazar fala e que eu aprendi que eu não vou falar que vai se delongar, mas eu fazia direitinho um dia e o resultado aparecia. Aí eu fazia de propósito errado no dia seguinte para poder... E eu meio que ficava como um cientista maluco, experimentando outras coisas que eu já tentei no passado versus a minha alimentação normal, versus essa nova maneira, para mim ganhando confiança e aí ter os primeiros resultados e saber que dizer, não, veio disso. Veio dessas novas coisas que eu estou pensando. Meio como Então, se fosse um contra-efeito placebo, digamos assim, que eu fazia. bastava um único dia de uma nutrição completa, você já, Correta. no seguinte, já via uma diferença. Diariamente, cara. Era sempre sensacional. Era mágico. E se você ver meu resultado, que eu tenho um vídeo completo de transformação, né? Eu já te mostrei, quem quiser ver também, eu posso mostrar depois. Se você ver as etapas, que foi em 4 meses, eu perdi 17 quilos. E muita gente fica assim, cara, como é que tu perdeu 17 quilos em 4 meses sem praticar atividade física e trincou o abdômen? Não pode. Assim, por um lado, eu acho maravilhoso, porque é como se fosse um elogio, né? Algo que parece um impossível entre aspas. O cara conseguiu, mas não tem nada de especial em mim. Não tem nada de especial. É simplesmente o conhecimento certo, a informação correta, como diz Jim Rohn, aplicado na prática. Eu poderia ter tido um resultado muito maior, muito melhor e muito mais rápido se eu simplesmente não tivesse sido tão cético no começo. Tá entendendo? Não tivesse feito tanto rodízio, porque eu ficava pensando, ai meu Deus, eita, será que vai funcionar fazer um dia sim, um dia certo, um dia não? Não, vou deixar um dia do lixo, aí deixar um dia do lixo. E aí, meio que, mesmo embananado, mesmo fazendo as coisas meio que com medo, meio que testando 1001 coisa, eu ainda tive esse resultado que muita gente nem acredita, cara. Eu entendo. E imagina se, tipo assim, uma pessoa pega, se o Rajuan do começo, na primeira vez que eu tentei emagrecer, tivesse acesso a essa informação, cara, eu teria com certeza um resultado infinitamente maior e melhor em muito menos tempo. Porque é muito bom quando você junta essa motivação de querer mudar de vida com a informação correta. O resultado é impressionante. Então, pelo que eu consigo assimilar, tudo foi uma preocupação mais com a nutrição a nível molecular, a preocupação em se alimentar bem durante o dia inteiro, entender que cada dia é importante, cada dia faz uma diferença muito grande, né? E isso, em 4 meses, lhe gerou uma perca de 17 quilos. Houve um ganho de massa magra nesses 4 meses. Um ganho de massa magra. Reduzir gordura corporal e aumentou a porcentagem de massa muscular, certo? Sim. Mas se você calcular proporcional, houve sim uma perca de 1 quilo total da massa muscular, de quando eu comecei para o final, o que é normal, a você perder até 1 quilo, né? Mas eu tenho um amigo que fez o mesmo processo que eu, e inclusive eu ajudei ele no processo e tudo mais, que ele não teve absolutamente nenhuma perca, a massa muscular dele continuou intacta. Agora sim, reduzir gordura corporal, preservar massa muscular, e uma das coisas que muita gente acha que eu fiz exercício físico é justamente a importância de tanto do aspecto de saúde como do aspecto visual, de você perder gordura de maneira saudável. Que é quando você preserva a sua massa muscular e elimina a gordura, a tua estrutura muscular começa a ficar visível. Não tem para onde correr. Ela começa a ficar visível. Então, tipo assim, a diferença no visual de 15% de gordura para 12%, 3%, 4% de gordura corporal já dá uma melhora visual muito bacana, muito boa. Acho que melhora 50% do aspecto visual de uma pessoa em uma percentagem pequena de gordura. E foi quando eu comecei a entender isso que eu cheguei naquele... Não sei se chegou aquele vídeo que eu levanto assim a camisa, assim, meu amigo perguntando como é que tá o resultado. E até tem um amigo meu que tá online aí, Renatinho, que ele testemunha uma coisa muito legal, que ele deu esse depoimento para mim e eu achei muito, muito interessante.
Antes de eu vir morar aqui em Fortaleza, ele tinha me visto trincado, né? Lá no Iguatu. Muito trincado mesmo. Acho que foi perto do meu auge. E eu vim morar aqui em Fortaleza e eu dei uma relaxada. E o legal quando você aprende é que você não desaprende, é que nem andar de bicicleta. Aí ele me viu trincado. E aí, pouco tempo depois, ele veio um pouquinho mais barrigudinho. Aí ele disse... E ele passou mais 1 ou 2 meses e ele me viu de novo, eu trincado de novo, né? Aí ele já fez isso, mano. Eu vou até mostrar de novo aqui, ó. Um antes e depois teu. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Aí. Ah, é. Então, Esse aí, assim... pode falar. ou seja, eu achei legal porque ele disse assim pra mim, cara, agora eu vi que você aprendeu uma coisa que você domina mesmo na palma da mão, Sim. na palma da mão, Rajan, porque realmente é só no estralar de dedos eu trinquei o abdômen de novo. E realmente, minha namorada até brinca assim comigo, não, amor, dá raiva. A gente aqui sofrendo e tudo no instante. No instante tem um resultado que parece ser muito fácil, mas tem mais a ver com a coisa certa tem mais impacto do que a quantidade de esforço ou de tempo, né? A Renata até perguntou, o Renato perguntou se vai ficar gravada a live. Eu vou deixar assim aquele tempo de 24 horas, mas se quiser aproveitar para fazer perguntas para o Rajuan, pode fazer perguntas que ele vai responder a gente, tá bom? O que isso impactou, Rajuan, na sua vida no geral, no seu dia a dia? Como é que isso impactou? Bom, Davi, uma coisa que eu achei interessante que aconteceu comigo e eu não esperava que aconteceu, é que muitos objetivos que a gente tem na vida, a gente espera que vai ser bom. Não sei se já aconteceu isso contigo. Você espera que vai ser bom, mas não é tão bom quanto você esperava, sabe? Às vezes você quer, sei lá, uma viagem que você queria muito fazer, aí você faz aquela viagem já muito, mas não foi tão legal quanto você esperava. Só que as pessoas esquecem que às vezes acontece o contrário. Às vezes tem coisas na vida que a gente pensa que vai ser bom e na verdade é muito melhor do que você acha que é. E essa foi uma delas que aconteceu comigo. Eu achava que trincar o abdômen era uma coisa só de vaidade. Eu não conseguia entender o quanto isso impacta várias áreas da nossa vida. Porque quando eu finalmente realizei esse sonho, a primeira coisa que eu notei de diferença é que essa autoestima que você fica boa, cara, essa autoconfiança, e ainda mais quando você conquista algo que poucas pessoas conquistam, a maioria das pessoas não. Eu não estou falando aqui de um cara que é naturalmente magro, um cara que é naturalmente magro, e aí quem não entende vai poder entender melhor. Aquele seu amiguinho magrelo, que não tem massa muscular, que não tem gordura corporal, basta ele fazer abdominal, show, faz muito abdominal, faz alguns exercícios para criar musculatura no abdômen, porque ele já não tem gordura. Para ele é muito fácil. E muitas dessas pessoas que a gente vê celebridade são pessoas naturalmente magras. Então, tudo que eles precisam, entre aspas, lógico, né? Estou simplificando aqui, mas tudo que eles precisam é ganhar massa muscular. Então, é comer muito, comer bem, lógico, com qualidade de preferência, e treinar. Então, como ele não tem gordura, todo músculo que entrar ali fica visível. No nosso caso, no meu caso em particular, que são pessoas que têm tendência a engordar, é um mérito muito maior. A gente se sente muito, muito feliz, né? E aí, o que acontece? O primeiro foi isso, a questão da autoestima. Sim. Me trouxe muita coisa boa. Várias vezes eu cheguei em casa mal, com problema de outras coisas na minha vida, e quando eu chegava no espelho, que eu olhava, eu já me achava no Coca-Cola com 83 quilos, imagina como eu estava me sentindo com a vida trincada, né? Então eu olhava no espelho, eu tinha aquele orgulho, e esse orgulho começou a resolver outros problemas em outras áreas. E nas áreas que ela também tem a ver. Então eu comecei, quando eu voltei a correr, atividade física, eu tinha mais disposição, mais energia. Muitas pessoas, quando me viam treinando, pensavam que eu tinha um condicionamento muito maior do que eu realmente ia, simplesmente porque meu corpo estava funcionando melhor. E ainda, sem contar também no relacionamento, né? Então a namorada começou a fazer elogios que normalmente eu não ouvia. Não que minha namorada não me elogiasse, obviamente. Mas tem um elogio especial que você... Trinque o abdômen, a pessoa já achou, cara, trinque o abdômen, você vai começar a ouvir coisas que você não ouvia antes, né?
Então, O, o Lucas perguntou a tua idade hoje. Hoje é 26 anos, né? eu tô com 27, dia 14 agora eu faço 28. 28 anos já está perto de fazer. Então, assim, autoestima elevada, mais disposição para correr e tudo mais. Atividade. Começa a influenciar positivamente também quem está à sua volta, né? Eu falei a namorada, viu? Minha namorada tá assistindo ali, ela disse, as namoradas, né? Eu disse, não, a namorada. Mas você, cara, é muito bom. Você recebe elogio. Porque uma das coisas que me surpreendeu é isso. Eu já esperava que minha namorada ia gostar, como mulher, óbvio. Mas, cara, eu comecei a receber elogios de todo mundo. Homens, mulheres, todas as idades, meu pai. A pessoa olhava assim, cara, levanta aí. Caramba, bicho, eu quero ficar igual a tu. Como é que eu faço pra ficar igual a tu? Às vezes eu ia falar com alguém, ir pra algum lugar que tinha piscina, banho e tal, né? Quando eu ia ficar de sunga. E você vê que todo mundo... E você... Bom, pelo menos eu não sou o tipo de cara mais bonito desse planeta Terra, nem estou acostumado a ter tanta atenção. Eu comecei a ter um nível de atenção que eu tentava esconder, mas as pessoas, não, deixa eu ver, levantei a camisa. Caramba, eu posso pegar? Eu lembro que uma vez, Davi, eu tava no Juazeiro, cara, nunca vou esquecer. E o cara disse assim, eu tava no... era uma coisa... Engraçado essa questão da mente. Era uma coisa tão... foi uma coisa tão chocante para minha mente, e isso é importante porque as pessoas não entendem a importância da autoimagem. Quando a pessoa cria uma autoimagem negativa, uma autoestima baixa, qualquer que seja o motivo, a área, o nosso inconsciente tenta validar aquela autoimagem, né? Então, eu tinha criado uma autoimagem de gordos. Minha vida inteira eu tinha essa autoimagem. E toda vida que eu entrava num banheiro de shopping, ou qualquer lugar que tinha espelho, eu precisava levantar a camisa para mim mesmo, que era uma forma da minha mente cair a ficha mais uma vez que eu tinha conseguido, né? Sim. E aí, nesse dia eu tava lá no shopping, eu levantei a camisa no espelho de novo, pela milésima vez que aconteceu. Aí eu levantei e olhei assim, meu Deus, cara, eu consegui, não acredito. E aí um cara tava do lado assim, cara, bicho, tu tem um abdômen muito massa, viu, cara? Aí eu disse, o que é que tu fez, né? Os caras perguntam, as pessoas perguntam, né? O que é que tu fez, como é que tu faz? E aí eu disse assim, cara, ele disse assim, cara, eu só vi abdômen desse assim, cara, em capa de revista. Eu olhei assim pra cara dele assim, o cara não era meu amigo, era um cara desconhecido, né? Eu disse, cara, só vi um abdômen desse. Cara, deixa eu triscar aqui no teu abdômen pra ver se é real, cara. Aí trincou assim no músculo duro, né? Ele, bicho, é de verdade. Caramba, bicho, eu só vi em revista, viu? Cara, eu saí todo vermelho desse banheiro. Aí eu cheguei pra minha namorada brincando, sabe? Eu acho que eu acabei de ser assediado ali no banheiro. E eu acho que eu nunca fiquei tão feliz, tá vendo? Porque eu tava orgulhoso do resultado que eu tinha, né? Se você fosse separar hoje, digamos que chega um amigo seu e fala, Rajão, me ajuda a não só emagrecer, eu quero trincar. Então me dá os passos. Primeiro passo. Pronto, o primeiro passo. Bom, Davi, eu acho assim, acho bom a pessoa combinar duas coisas. Uma atitude, eu sendo bem sincero contigo, eu tô falando, é um amigo meu, e quem é meu amigo e me conhece, Raijoan Victor, sabe que eu faria isso. Eu geralmente indicaria duas coisas. Uma coisa de curto prazo, que é o que todo mundo quer a fórmula mágica, todo mundo quer aquele jeitinho milagroso, né? E ao mesmo tempo, eu iria dar uma sugestão de meta de longo prazo, que é algo que é um pouco mais difícil. A maioria das pessoas não quer esse jeito, mas é o que realmente vai trazer resultado sólido. Como assim, Rajon? Qual seria a meta de curto prazo? Um exemplo. A pessoa fazer uma avaliação de bioimpedância. Seria a primeira coisa fundamental a pessoa fazer. Porque é como se fosse uma bússola, cara. Não tem para você saber para onde ir se você primeiro não saber onde você está. Você tem que saber onde você está. Isso é uma coisa de curto prazo. É um passo a passo imediato que a pessoa precisa fazer. Isso vai satisfazer uma ação imediata. Mas o que seria a primeira meta de longo prazo? Então, 1 para 1. Uma meta de curto prazo seria fazer a avaliação de bioimpedância. E uma meta de longo prazo imediata é a pessoa começar a aprender os princípios.
E aí tem uma frase que eu ouvi uma vez, um cara falando que eu nunca esqueci. Tem duas formas de você aprender qualquer coisa. Aprender os princípios versus aprender uma técnica. Uma técnica como se fosse um truque de mágica. Alguém vem e faz e é sensacional. E você, cara, me ensina esse truque. E aí você aprende um truque de mágica e finalmente você pode brincar com 2, 3 amigos aquele truque de mágica. Mas você não virou um mágico. Você só sabe um truque. E assim como muita gente faz com as dietas por aí. Jejum intermitente, cetogênica, vários desses outros métodos que hoje é popular, eles são técnicas. E as pessoas usam essas técnicas e elas funcionam até certo ponto. Ou seja, quando eu aprendo uma piada, eu conto para um amigo, eles riem, mas eu não me fez humorista. Entendo. Então, elas precisam... Sim, as técnicas são importantes, elas ajudam. A bioimpedância é uma técnica, é uma ferramenta muito poderosa. Mas não se limite a ela. Aprenda os princípios. Valorize a sua saúde. Porque as pessoas sabem quanto tem que colocar de gasolina no carro, sabem quanto de vários outros gastos, várias outras dedicações, quantas, talvez, grades curriculares ou quanto de nota precisa poder passar na faculdade, no concurso, mas não sabe a quantidade de proteína que precisa comer no dia. E o teu corpo está precisando. Tuas células estão lá morrendo nesse momento porque está faltando proteína. E óbvio, você não dá porque você não sabe. Mas aí, uma vez que você sabe, primeiro você tem que buscar. Ninguém vai lhe dar de bandeja. Começar a procurar proativamente, aprender os princípios. E número 2 você começar a aplicar, porque não adianta saber e não colocar em prática, né? Então, assim... Eu botei assim, ó, número 1, a bioimpedância, para você saber aonde você está, certo? Para você ter um ponto de partida. Número 2, se aprofundar nos princípios da nutrição. Não apenas em conhecer, mas entender o porquê daquilo. Isso. Porque o terceiro seria o quê? Eu consideraria os dois como os 2.1, né? Pronto. Seria... Mas pode ser dessa maneira também, passo 1, passo 2, né? O segundo passo prático que a pessoa poderia fazer imediato para poder ela ter resultado é saber quanto de caloria você precisa ingerir por dia. É básico isso, muito básico. Princípios são básicos, por isso que o nome é princípios. É básico. Mas você vai ver gente dizendo assim, não importa você contar caloria, importa a qualidade dos alimentos. Eu comendo os alimentos com qualidade vai dar certo. É um tiro no escuro. Se você quer resultado impactante, trincar. Eu não estou falando aqui controlado de uma maneira extrema e precisa a nível molecular. Você tem que trabalhar a nível molecular. E começa com o básico. Qual é o básico? Quanto de calorias você precisa? E como é que você descobre isso? Tem 2 maneiras, a mais básica e a mais precisa. Qual é a mais básica? Faz uma bioimpedância, a balança já vai lhe dizer ali. Na bioimpedância, ela diz lá a quantidade da taxa metabólica da pessoa. Quanto mais ou menos ela precisa de calorias para manter o peso dela. Mas qual é a forma mais precisa? Porque cada pessoa tem um metabolismo diferente. Que é uma que é muito comum adotado por fisiculturistas, que é você come aquela quantidade X, mede seu peso ao longo de uma semana e vê se ele vai subir ou se vai descer. Você está comendo aquela mesma quantidade. Se naquela semana seu peso subiu, é simples, você comeu caloria demais. Então você vai reduzindo 100 até chegar o de manter. E se você estiver comendo X calorias e naquela semana você perdeu, quer dizer que você está perdendo, você está em déficit calórico. Então você vai comer um pouquinho de caloria a mais, que é para até chegar no de manter. Então, primeiro você descobre a sua caloria para manter, depois você pode aumentar ou diminuir as suas calorias dependendo do seu objetivo. Tanto que a sua proposta não é só... A gente não está falando só sobre de perder peso. A gente está falando sobre definição corporal, sobre trincar abdômen. É nutrição. Você chega a ter a balançazinha onde você pesa aquilo que você vai comer diariamente, né? Sim. Mas olha a diferença entre você aprender o princípio, por isso que eu estou falando a pessoa ter as 2 mentalidades. Por isso a importância do coach e do mentor. O mentor é aquela pessoa que tem uma informação e que ela vai chegar nessa parte prática mais rápido com você. Então ela chega nessa parte prática sem precisar explicar, se você confia nele, ele já vai lhe dizendo mais ou menos o que você tem que fazer, mas se ele for responsável o suficiente, ele também vai lhe ensinando no processo os princípios.
E aí você vai aprendendo os princípios. Porque o que acontece? Eu adoro essa metáfora. Se você botar excelentes ferramentas, ou seja, excelentes técnicas, excelentes ferramentas, em uma pessoa que não é um carpinteiro, ele vai fazer pouco ou nada. Porque ele não é um carpinteiro, ele não entende os princípios da carpintaria. Agora, se você pegar um mestre carpinteiro, e dar as piores ferramentas para ele não tem quase nenhuma ferramenta, mas ele entende os princípios. Então fica fácil para ele adaptar algumas ferramentas meio, até ruins e fazer um trabalho excepcional. Então, hoje, porque eu aprendi as duas coisas, hoje eu tenho as técnicas, hoje eu tenho também os princípios. Se eu tiver balança de bioimpedância ou não, eu tenho uma noção de como eu faço. Se eu fizer atividade física ou não, eu tenho uma noção de como eu faço, como eu preciso fazer, né? E isso lhe dá um controle nessa área específica, no caso do peso, no caso da gordura corporal, que a maioria das pessoas não tem, tá entendendo? Então, a gente falou que o passo número 2 era de curto prazo, era saber as suas calorias, né? Então, eu acho que o passo número 2, o princípio número 2 de longo prazo seria isso, que eu acabei ensinando também, né? Como saber a questão das calorias e saber que, por exemplo, em termos de macronutrientes, nós comemos muito mais carboidrato e muito menos proteína do que a gente deveria comer. Gordura a gente tende a comer mais ou menos o normal. A gente acha que come muita gordura. Eu vejo muita gente, por exemplo, ele vai comer uma picanha e arranca aquela parte da gordura da picanha, porque não, gordura engorda. E aí bota um pratão de baião gigante. Isso é um princípio, entendeu? Então a pessoa comeu muito carboidrato, que vai virar gordura, e tirou aquela parte da picanha, cara, que dá toda aquela a maciez da picanha, achando que está ajudando, mas ela está tendo uma visão interessante. Uma visão, ou seja, é um princípio aqui, no caso, tirar a gordura da picanha é um pecado. Com certeza é um pecado. Quando você fala das duas formas, uma forma rápida e uma forma demorada, a forma rápida é quando a pessoa apenas aprende o truque, aplica e tem um resultado. A forma demorada é quando ela se aprofunda no conhecimento da nutrição. Isso. Quando você aprende através do princípio, no começo é como se fosse uma nuvem. Parece ser coisa demais. Primeiro, parece ser muita coisa. E parece ser difícil demais. E parece que você nunca vai aprender. Mas você começa a encaixar as peças, as coisas vão começando a fazer sentido. Especialmente se você tiver... Porque hoje tem muito especialista do mercado de antigamente. Hoje não. Hoje na internet tem muita gente aí fazendo um excelente trabalho que eu admiro bastante, que é simplificar o conhecimento, tornar ele acessível a todos. Esse é o papel da internet, dessa nova geração, dessa nova era de especialistas, né? Mas antigamente não, cara. Antigamente eles usavam, eu acho que eles usavam o gatilho mental da autoridade. Então eles pegavam, colocavam jargões difíceis, muito complicado, desnecessariamente, para separar o profissional, o especialista do leigo, e aí naquela soberania ele determinar o que a pessoa tinha que fazer ou deixar de fazer, como um gatilho da autoridade mesmo. Então as pessoas acabavam ficando sempre ignorantes, elas nunca aprendiam a andar com os próprios pés. E hoje, graças a Deus, a gente está numa nova era, que a gente agora pode aprender. Olha, cara, a gente pode aprender coisas incríveis. E as pessoas, a gente precisa aprender a aproveitar isso e levar isso adiante. Aprender os princípios, não só na nutrição, não só na vida saudável do corpo, mas em relação a tudo, né? O jejum intermitente está dentro desse seu passo a passo? Olha, assim, o que eu acho do jejum intermitente? Como eu falei, é uma técnica. Existe um momento certo, a maneira correta, os momentos ideais que ele iria ajudar. Mas lembra de princípios? Como eu falei dos princípios? Imagine como fosse uma hierarquia das coisas que mais impactam às coisas que menos impactam, digamos assim. A coisa número 1 que vai impactar o seu peso é as suas calorias. É o fator número 1. Tá tendo um pequeno delay. Tá ouvindo agora?
Espera só um pouquinho. Ainda está E aí? paralisado. Voltou agora, Rajão. Você estava falando sobre a hierarquia e Isso, as coisas de maior impacto e menor impacto. isso. O que acontece? Quando você faz uma hierarquia, ou seja, usando os princípios, qual é a coisa que... Quando você coloca o jejum intermitente, ele entra lá para baixo. O efeito dele, o impacto dele vai lá para baixo em termos de hierarquia. Porque qual seria a hierarquia número 1? Calorias. Esse seria o número 1. Para peso. Porém, se você, mesmo que você coma a mesma quantidade de caloria, por exemplo, 2 pessoas comem 2.000 calorias, que é mais ou menos a quantidade de um adulto, né? E uma come 2.000 calorias só de carboidrato. Só carboidrato. E o outro come as 2.000 calorias só de gordura. E o terceiro só de proteína. Certo? Ou seja, as mesmas 2.000 calorias. O peso da pessoa provavelmente vai continuar o mesmo. Mas a pessoa que comeu só carboidrato e só gordura provavelmente vai engordar. E a pessoa que comeu só proteína provavelmente vai perder gordura corporal. Olha que interessante. Porque vai ganhar massa magra. Porque o que acontece? Macronutrientes, agora aqui é o princípio número 2, que é os macronutrientes. Macronutriente, o corpo responde de maneira diferente. Se for proteína, se for gordura e se for carboidrato. Gordura e carboidrato tendem a ser energia, se transformar em energia, o corpo estocar. E proteína é o que a gente chama de... É tudo. Tudo no nosso corpo é proteína, cara. Não é só músculo. Eu vejo a galera dizendo assim, não, proteína é músculo. Não, mas nosso cabelo é proteína. Nossa célula praticamente é proteína e água. Então, tudo no nosso corpo é proteína. Quando você não come a quantidade correta, o corpo faz o quê? Tira da tua massa muscular, que é a reserva. Então, o que acontece? Esse exemplo dos 3 que eu falei aqui é para você dar a importância da distribuição correta também dos macros, se você quiser reduzir gordura e ganhar massa muscular. Então, uma vez que você tem a quantidade de caloria correta para o seu objetivo, que é ganhar ou perder peso, você tem que ter uma distribuição correta desses macronutrientes, que seria o quê? De preferência, mais proteína, em torno de 55%, 30% gordura e 15% carboidrato. Ou seja, a gente come bem mais, a gente come o inverso do que deveria. Então, imagina o almoço do brasileiro. O que é o almoço do brasileiro? É um pratão de arroz, carboidrato. Um pratão de feijão, carboidrato. Macarrão, carboidrato. Suco, carboidrato. Açúcar dentro do suco, mais carboidrato. E aí, vai lá e bota um pedacinho de carne desse tamanho no almoço, e aí, ó. Não, aí tem as vitaminas e minerais, todos os nutrientes que o corpo precisa. Meu Deus. Só se for na medicina de 1950. Lá de 50 anos atrás, eu acho. Tá entendendo? Que a pessoa achar que uma refeição dessa tá completa e muito menos está distribuída em termos de macro da maneira correta. E não está. Então seria como fosse o princípio número 2. E quer ver uma diferença, Davi, de você aprender o princípio para você aprender uma técnica de maneira bem legal? Tu já ouviu falar que carne vermelha faz mal à saúde? Sim. Já? Olha que interessante. O que são proteínas? Quando você come proteína, você quer, na verdade, comer mais ou menos 22 aminoácidos essenciais e não essenciais, entre eles, né? Então, o que acontece? Fontes de proteínas diferentes têm essa quantidade de aminoácidos variando. Então, digamos assim, vamos chamar de número para simplificar. Aminoácido número 1 e aminoácido número 22. Digamos que a gente vai comer carne vermelha. Ele tem uma distribuição, por exemplo, o número 10 ele tem muito, o número 13 ele tem pouco, e o 17 ele tem mais ou menos, digamos. Isso é a carne vermelha. Mas se eu como frango, ele tem outra distribuição. Talvez aquele 10, o frango tenha pouco. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, em termos de saúde, é muito mais inteligente variar as fontes de proteína, incluindo a carne vermelha, para me ter todos os 22 aminoácidos de maneira bem distribuída, do que ter só uma fonte delas.
Aqui diz que a live vai acabar em 20 segundos, eu acho que é porque o Instagram dá um limite de 1 hora, né? Rajão, eu só quero lhe agradecer muito nesses últimos 10 segundos que a gente tem aqui, dar o tchau pro pessoal e depois a gente dá continuidade. Show. Viu? Rajão, muito obrigado. A gente vai dar uma continuidade depois nesse assunto, mas